hipertrofia muscular para os deltoides ou para o deltoide, especificamente porção medial. O que é melhor? Cabo ou peso livre? Ou perguntinha que eu recebo direto essa, né? E tem um estudo que saiu agora bem recente de Larsen e colaboradores, 2024, agora mês de dezembro, que responde isso para nós. Um estudo bem bacana, eu vou detalhar agora aqui para vocês. E lembrando que esse vídeo, ele está saindo no meu Instagram e está saindo no YouTube. Quem está no YouTube vai acompanhar algumas imagens desse estudo ao longo aí da minha gravação. E o estudo para baixar na íntegra está no meu grupo do Telegram, Professor Dr. João Moura, tracinho artigos. Então é só entrar lá e baixar o estudo. Bom, como é que eles começaram esse estudo? Eles partiram de um pressuposto que a tensão no cabo e no peso livre é diferente, e realmente é. No final do movimento de abdução, a tensão com o peso livre é maior e o cabo é no começo do movimento de abdução, porque o cabo foi colocado na altura da mão e paralelo ao solo, ou seja, na horizontal. Então, quando eu começo o movimento com o deltoide mais alongado, eu tenho maior tensão com o cabo. Quando eu termino o movimento com o deltoide mais encurtado, eu tenho mais tensão com o peso livre. Essa foi a abordagem que direcionou o estudo, ou seja, 2 pontos de tensão diferentes. Bom, eles usaram essa questão do torque para analisar e criaram uma hipótese que com o cabo, devido à tensão maior ser quando o músculo deltoide, feixe medial, estava mais alongado, eles partiram o quê? Eles partiram para a ideia que esse exercício com o cabo causaria maior hipertrofia do deltoide do que com o peso livre, devido ao ponto de maior tensão, maior torque, ser um ponto de maior alongamento do deltoide. Bom, como é que eles fizeram isso? Eles pegaram 24 pessoas, 16 homens e 8 mulheres, e aí fizeram um negócio bem bacana. Um membro superior fazia com o cabo, o outro membro superior fazia com peso livre para cada uma das pessoas. Então elas foram controles delas mesmas nesse estudo. Isso é um dado bem interessante, que aglutina ali a questão da individualidade biológica, né? Controla, em parte, essa questão da individualidade biológica, porque um membro vai fazer um exercício e o outro membro da mesma pessoa faz o mesmo exercício. Entre uma execução e outra, eles deram um intervalo de 3 minutos para executar o exercício. Um detalhe importante, os indivíduos amostrais, tanto homens quanto mulheres, eram bem experientes no treinamento, já treinavam há um longo tempo. Quem está me acompanhando no YouTube, está vendo uma tabela agora aqui que eu estou colocando, do trabalho, onde mostra o nível de experiência dos indivíduos. Então eles já tinham experiência em trabalho de deltoide, experiência no treinamento do deltoide, experiência em treinamento com peso já há alguns anos. Então indivíduos, tanto homens quanto mulheres, experientes no estudo, tá? Recomendaram que eles fizessem uma ingesta calórica um pouco acima do que eles já vinham fazendo, isso para ajudar no processo hipertrófico, tanto como de proteína também eles controlaram um pouquinho a questão nutricional, tanto calórica quanto proteica, para poder contribuir no processo hipertrófico. Como é que foi a carga de treinamento? Eles executavam 2 vezes por semana, 5 séries para deltoides, esses 2 exercícios que eu descrevi, de 12 a 16 repetições máximas. Então eles iam até a falha nessa janela, nesse range de 12 a 16 repetições máximas, cada sessão de treinamento fazendo 5 séries e repetiam 2 vezes por semana. Então o volume semanal de treinamento eram 10 séries por semana. O experimento rodou por 8 semanas, então tiveram 16 sessões de treinamento ao longo do experimento, para treinar ou o deltoide com cabo, ou no outro membro o deltoide com o peso livre. Então esse é um ponto bem importante. Entre uma série e outra foram dados 3 minutos de intervalo, então um treino aí configurado dentro dos guidelines para hipertrofia, sem nenhum adicional, nenhum ponto a ser questionado. Um ponto importante com relação à cadência, 1 minuto concêntrico, 1 minuto excêntrico nos 2 exercícios e a amplitude de movimento. Ambas começavam ao lado do corpo e abduziam 90 graus e o cotovelo completamente estendido. Isso é um ponto importante. Então eles padronizaram as variáveis agudas de carga, foram exatamente as mesmas, tanto para o peso livre quanto para o cabo. Isso é um ponto importante, porque essas variáveis agudas se traduzem no final, junto com o volume load na hipertrofia. Então eles controlaram bem isso ao longo do trabalho e fizeram a análise da hipertrofia por espessura muscular via medida de ultrassom. Pegaram mais proximal ao deltoide medial e mais distal do deltoide medial. Então, um ponto mais proximal, um ponto mais distal, para medir em 2 pontos as espessuras musculares via ultrassonografia. Então, um trabalho do ponto de vista metodológico bem executado.
Resultados que a galera teve. Taxa de aderência no trabalho, 90%. Então, ao longo dessas 16 sessões de treinamento, 8 semanas, a taxa de aderência foi de 95% de aderência. Então, uma aderência muito boa. E os resultados que eles obtiveram, né? O grande momento. E os resultados? As evidências tendem à hipótese nula. Foi esse o principal objetivo deles. O que quer dizer isso, João? As evidências mostram que houve hipertrofia nos 2 pontos do deltoide mais proximal ou mais distal do feixe medial do deltoide, porém a hipertrofia apresentada no cabo não divergiu estatisticamente da hipertrofia apresentada nesses 2 pontos do deltoide da hipertrofia apresentada com peso livre. Então ela foi semelhante à hipertrofia tanto no cabo quanto no peso livre. Quem está aqui no YouTube me acompanha aí, ó. Os dados que eu apresento, deltoide distal no cabo 4,6% de hipertrofia, de ganho de espessura medida por ultrassonografia, ao passo que o peso livre no mesmo ponto distal foi 3,9%. Não deu diferença significativa, uma diferença muito pequena aí no ganho. Quando nós analisamos o deltoide médio, a porção mais proximal do deltoide, na região medial, o que foi visto? No cabo, 3,3% de ganho hipertrófico, percentual de ganho, e no peso livre 3,3 com 3,4. Então, realmente, não deu diferença significativa. Houve a hipertrofia, mas ela não foi diferente, estatisticamente falando, entre treinar com peso livre ou treinar com cabo. Quem está no YouTube agora me acompanha as curvas de Gauss, né? As curvas de normalidade, a gente vê que estão bem próximas, peso livre quanto cabo, e o volume total de treinamento foi muito semelhante, só no finalzinho que houve uma pequena diferença maior do volume de treinamento favorável a quem treinou com cabo. Então foi muito semelhante o volume load ao longo das 16 sessões de treinamento também. Bom, esses foram os resultados do trabalho. Qual é uma conclusão ou uma aplicação forte que os autores, Larsen e colaboradores, 2024, agora de dezembro, colocam para o trabalho? Eles colocam o seguinte, que então, baseado nos resultados, qual exercício eu devo selecionar? Aquele que estiver em maior acordo com a preferência de execução do praticante. Então, se o praticante se sente mais confortável, consegue treinar melhor com cabo, que se faça com cabo. Se o praticante se sente mais confortável em treinar com peso livre, que se faça com o peso livre, ok? Baseado nos resultados, a preferência do praticante deve ser levada em consideração na hora de selecionar o exercício. Eu posso, obviamente, também selecionar os dois, se assim quiser, mas os ganhos hipertróficos serão semelhantes entre um exercício e outro, configurado dessa forma. Agora, tem alguns detalhes na discussão que a gente tem que levar em consideração, né? Primeiro, os indivíduos eram extremamente treinados e foram 8 semanas somente, eu acrescento somente, de intervenção de treinamento. Isso pode ter causado que para indivíduos extremamente treinados um tempo mais longo de intervenção seria mais interessante ser feito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, houve homens e mulheres juntos nos cálculos estatísticos, todos modulados dentro do estudo. Isso não é tão interessante, porque nós sabemos que por questões hormonais os homens são mais responsivos que as mulheres no ganho hipertrófico. Como foi colocado homens e mulheres juntos, isso pode ter gerado algum efeito confusão no trabalho. Então é uma outra observação, seria melhor fazer próximos trabalhos seccionando sexo masculino e feminino para poder observar com maior critério, com maior rigor as modificações que possam ocorrer, né? Não houve hipertrofia heterogênea, isso é um ponto importante também para discutir, já que pegaram região proximal e distal do deltoide feixe medial e essa hipertrofia, o ganho hipertrófico foi semelhante, somente nesses dois pontos, o estudo concluiu que não houve hipertrofia heterogênea. Obviamente, se novos estudos fizerem mais pontos do deltoide, pegar o deltoide dentro da sua região bem proximal até a sua região bem distal e avaliar todo o percurso, pode ser que se encontre hipertrofia heterogênea aqui, ou regional. Nesse caso, não houve em função dos dois únicos pontos avaliados. O lance da ADM tem um ponto bem importante que eu gravei um vídeo no YouTube mostrando isso, então sugiro para vocês dar uma olhadinha. Eu vou colocar nos stories também o link para esse vídeo. Vocês olhem no meu canal no YouTube, porque lá eu mostro com mais qualidade esse ponto que eu vou discutir agora aqui, que é um ponto crucial. Quando eles fizeram com o cabo, partiram de junto ao corpo e abduziram 90 graus, cotovelo estendido. Quando fizeram com o peso livre, partiram de junto ao corpo, abduziram 90 graus. Porém, os próprios autores colocam que no cabo eu tenho a possibilidade de aduzir ainda mais, alongando ainda mais o deltoide e partir com o movimento em abdução, não junto ao corpo, mas com uma adução mais forte, alongando mais o deltoide, partindo com esse movimento mais alongado. O que, em tese,
poderia trazer um grau de hipertrofia maior pela relação comprimento-tensão, e os outros estudos feitos em outros grupos musculares demonstraram que há uma tendência forte do músculo hipertrofiar mais em estresses tensionais mais alongados. Então, devido ao protocolo de padronizar ADM, nesse estudo não foi possível fazer, mas numa execução na prática, na academia, eu consigo trabalhar com o braço mais aduzido. E houve também no final da fase excêntrica, começo da concêntrica, principalmente no peso livre, uma certa aceleração. Embora tenha sido controlado ou orientado a cadência do movimento, os autores mesmos comentam que no final das séries houve uma certa aceleração, gerando um torque maior, aonde seria um ponto de descanso para o peso livre, pode ter ocorrido ali um torque maior para acelerar, ter um ganho de eficiência na fase concêntrica, e isso pode ter também causado algum efeito de não ocorrer diferença hipertrófica entre o exercício com o cabo e com o peso livre. Galera, esse é um trabalho bem importante que dá início a vários outros que podem trazer maiores esclarecimentos, mas esse é um primeiro trabalho do deltoide com hipertrofia crônico, bem interessante, vale a pena vocês irem no grupo do Telegram e baixar o artigo, assim como olhar o meu vídeo no canal no YouTube, link nos stories, para vocês poderem assistir esse vídeo também na prática e entender melhor. Beleza? Espero ter ajudado vocês, valeu, tamo junto, um abração.